Aleluia, eu estou muito alegre com o Senhor, mais alegre em ouvir os testemunhos de livramento que nós ouvimos aqui nesta manhã. Os irmãos podem se assentar. Amém. Aleluia, Jesus. Os testemunhos de livramento. Nosso Deus é fiel, não é verdade? Nosso Deus é aquele que nos livra, está sempre cuidando de nós. Nós temos um Deus que está sempre cuidando de nós. Aleluia, Jesus. Amados, eu quero, antes de iniciar, pedir vocês de oração por algumas causas. Aleluia, Jesus. Uma delas é um desejo do meu coração, um projeto assim de, aleluia, Jesus. Acho que eu já falei aqui para os irmãos acerca do terreno que o Senhor nos deu. E eu projeto no final deste ano, mês de outubro, mais ou menos, está começando a construir pelo menos a nave da igreja, para a gente começar a fazer culto lá para a glória de Deus. Amém. E eu sou uma pessoa muito apaixonada por louvor. Eu vim da Igreja Batista, e a Igreja Batista tem muito grupo de louvor. E eu estou preparando essas duas jovens crianças para poder estar louvor. Então, a partir do mês que vem, elas vão entrar na aula de canto. E eu queria pedir para que vocês pudessem estar orando pela minha família, orando por ela. Essa aqui é a minha irmã mais nova, viu? Agora é filha, porque eu estou criando ela, não é não? Glória a Deus, trouxe da Bahia, considero minha filha. Glória a Deus, ela tem só. Amanhã ela faz 14 anos. 14 anos amanhã. Então é uma alegria muito grande. Deus está me dando essa oportunidade de estar cuidando dela. Outro pedido de oração que eu quero fazer para os irmãos é por outro projeto que eu tenho. Amados, desde o meu início do ministério, Deus ele falara comigo, na minha caminhada, na verdade, com o Senhor, acerca de qual era o meu chamado. Eu tenho certeza absoluta do meu chamado. Nós precisamos ter a certeza do nosso chamado dentro da igreja. Cada um foi chamado para uma coisa na igreja. Nós precisamos ter certeza. E um dos chamados que o Senhor sempre tem falado comigo é acerca do ensino. O ensino. Olha Deus, ensinar a palavra. E eu tenho muita vontade de escrever um livro. Na verdade, eu tenho um livro escrito, que se você for lá na Amazon, você vai procurar Pastor Leandro, você vai encontrar naquele site um livro acerca de como preparar sermões. Tem um livro eu li que eu estou orando a Deus para que alguém compre, né? Então ninguém comprou nenhum ainda não, mas está lá, glória a Deus. Mas eu estou com um projeto, um livro chamado Poder da Oração. Nós já estamos no 3º capítulo, onde eu quero lançar esse livro de forma normal, né? Porque você hoje pode lançar um livro por qualquer site desse, Mercado Livre, você põe lá o seu livro. Você consegue vender de acordo com as pessoas que entram no site. Mas tem uma maneira correta, tradicional de você lançar um livro através da editora, e não é barato. No mínimo você tem que ter uns R$6.000 aí em mãos para fazer isso, e ainda assim você só tem o livro lançado, você tem que se virar ali para poder vender. Quando você é um autor desconhecido, né? Quando você é famoso, não, a própria editora já faz a distribuição, e aí é desse jeito. Aí eu quero pedir aos irmãos que orem para que Deus possa me dar sabedoria na escrita desse livro. Eu tenho lá mais ou menos 200 páginas, mais ou menos 20 capítulos acerca da oração. E graças a Deus, Deus tem assim, a cada dia me dado inspiração. Nós estamos agora no ponto onde eu estou trabalhando orações no Velho Testamento. A gente está trabalhando com alguns personagens neste livro acerca do Velho Testamento. Então nós vamos fazer um apanhado de oração desde o Velho Testamento, os grandes homens de Deus, que a gente costuma falar acerca de Davi, acerca dos grandes homens que fizeram histórias, né, no Velho Testamento, mas a gente não olha a vida que ele tinha com Deus em oração. Para fazer história com Deus tem que ter uma vida de oração. E depois nós vamos passar pelo Novo Testamento, a oração de Jesus, tudo que Jesus ensinou sobre oração. Depois nós vamos passar para a história dos apóstolos. Vai ser um livro bem aprofundado na questão da oração. E depois nós vamos na história da igreja até chegar aos tempos atuais, falando acerca da oração. E ali vocês vão ver o quanto a oração faz a diferença na vida de um crente. Eu estou com esse projeto. Não é fácil, porque o meu tempo é curto. Às vezes eu tenho que escrever à noite, mas eu peço que vocês orem para que Deus me ajude neste projeto. Amém, amados? Glória a Deus, porque esse é o meu chamado, ensinar. Então eu tenho que exercer o meu chamado. Nós fizemos, na domingo passado, falando sobre a parábola dos talentos, não foi?
Nós vamos continuar uma mensagem sobre essa mesma parábola ainda, e na próxima semana vai haver o culto dos jovens, né, irmã? Então nós não vamos trabalhar parábolas, mas no outro domingo, os irmãos já podem ir estudando em casa a parábola das 10 virgens, e nós vamos trabalhar sobre elas. Como é uma escola dominical, então posso estar antecipando o tema, porque o tema aqui é estudo, e estudo tem que ser feito estudo, né? Estudo não é uma coisa que você pega o microfone aqui na hora e de repente Deus te dá uma revelação para aquele momento de uma palavra. Não, estudo tem a ver com doutrina, então você precisa estudar antes, o estudo antes, entendeu? O assunto ele tem que ser estudado. Então nós vamos trabalhar as 10 virgens, passando esse domingo que vem, no outro. Mas hoje nós vamos terminar o estudo dessa parábola aqui, e nós vamos focar especificamente, tanto que o tema é esse, oportunidade perdida, é o tema que nós vamos trabalhar nesta manhã. Nós vamos focar exclusivamente num homem que enterrou o seu talento. Nós vamos ler a parábola toda, mas nós vamos analisar o porquê que ele perdeu essa oportunidade. Porque às vezes a gente perde a oportunidade e não sabe porquê. E como crente no Senhor, nós temos que estudar a Bíblia para termos exemplos, tanto exemplo para não cometer aquele erro que aquele personagem cometeu, como exemplo para poder fazer algo de bom que aquele personagem fez. Então nós vamos trabalhar exclusivamente este homem da parábola, o terceiro homem, mas nós vamos ler mais uma vez toda a parábola, só para fixação na mente dos irmãos. Então abra aí Mateus 25, capítulo 14, lembrando que o tema hoje é oportunidade perdida. Nós vamos trabalhar sobre oportunidade. Uma grande oportunidade foi perdida aqui. Nós vamos trabalhar para que nós não perdamos as oportunidades que o Senhor nos dá. O versículo 24 do capítulo 25 nos diz assim: aleluia, Jesus. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhar outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova, escondeu esse dinheiro do seu senhor, e depois de muito tempo voltou o seu senhor daquele servo a ajustar contas com ele. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos, está aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, pois te fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui que outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, pois te fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, presta atenção nessa palavra. Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajuntaste onde não espalhaste. Vou ler de novo essa parte aqui. Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabeis que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque tudo que tem lhe será dado, e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, a primeira coisa que nós
nós aprendemos nesta parábola, que vocês podem observar que esses homens aqui receberam do seu Senhor talentos para trabalhar. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que todos, porque eles aqui representam a igreja, todos têm oportunidade. Todos nós que estamos aqui na presença do Senhor, nos é dada oportunidade pelo nosso Senhor, que é Deus. Não tem ninguém que possa dizer assim: nossa, pastor, eu estou na igreja e ninguém me dá a oportunidade. Quando eu falo oportunidade, eu falo oportunidade de vir na frente e falar: não, oportunidades para crescer. Eu sou uma pessoa que eu nasci e me criei, já estou em certa idade e não tenho oportunidade de nada. Por isso que eu não venci, aí começa as desculpas. Eu sei que tem pessoas, dependendo da geografia que nasceu, pode ter algumas dificuldades. Por exemplo, vocês que são goianos, nasceu no estado, na questão financeira, melhor do que eu. Eu nasci no Nordeste, na Bahia. Nós sabemos da dificuldade, irmão, ali é do Nordeste, tem muita gente que é do Maranhão. Nordeste, ele é pouco ajudado pelo governo, apesar de ser um grande estado, uma grande região, né? Falando da Bahia como estado, o Nordeste todo, né? Tem vários estados que compõem o Nordeste. Às vezes a geografia nos faz ter mais dificuldades, porque às vezes não tem acesso. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós, servos do Senhor, apesar de muitos nascerem em lugares difíceis, mas temos oportunidades sim que o Senhor nos dá de crescimento. E como é isso? Essa oportunidade é o que? É a capacidade que Deus te dá. Então, aonde nós estivermos, nós podemos nos desenvolver. Aleluia, Jesus. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que Israel está em um deserto? O povo de Deus foi levado por Deus até a prometida, meus irmãos, é um deserto. Se você for analisar Israel, é um deserto. Mas é o deserto onde Deus faz aquele povo prosperar. Então Deus não olha a geografia para abençoar o seu povo. Deus dá oportunidade a todos nós que estamos aqui. Só que nós precisamos saber qual é o talento que nos foi dado e entender que eu tenho oportunidade. Não, eu não tenho que ficar cabisbaixo, achando que eu sou pior do que ninguém, talvez porque não fiz uma faculdade, porque meus pais não me colocaram cedo na escola, porque teve esse caminho ou teve aquele caminho. Hoje nós somos servos do Senhor, precisamos orar e entender, Deus, qual é o meu talento, qual é a minha oportunidade, porque eu preciso crescer, desenvolver. Então, igreja, todos que se aproximam do Senhor, todos que estão na presença do Senhor têm oportunidade. É a primeira coisa desse texto aqui que eu quero que vocês entendam: todos receberam. Claro que vocês sabem que nem todos recebem igualmente. Isso é normal, isso é algo de Deus. Eu já falei na semana passada: uns tem talento que canta, que prega, que louva, que é isso, que é aquilo. Nossa, é uma maravilha. Outros têm apenas o talento de vir na frente e ensinar a palavra. Amém, glória a Deus. Não importa a quantidade que você recebeu, importa o que você vai fazer com o que Deus te deu. O importante não é se eu receber muito ou pouco. O importante é eu multiplicar aquilo que o Senhor me deu e não jogar fora as minhas oportunidades. 20 anos que eu sigo a Cristo. Fui presidente dos jovens há uns 10 anos, mais ou menos, em igreja. Eu vi jovens crescendo na presença do Senhor, que quando vinha na frente, Deus usava tremendamente. Que todos olhavam e diziam: você era grande pastor, você era grande levita, fará grandes coisas para o Senhor. E com o passar do tempo, jogou aquilo fora. A oportunidade foi dada, mas aí eu que tenho que saber o que eu faço com a oportunidade que o Senhor me deu. Este homem aqui recebeu uma oportunidade. Eu já falei na semana passada que o valor do que ele recebeu, aleluia, Jesus, seria um valor muito alto, colocando em soma de dinheiro. Ele achava que era pouco, mas era um valor muito alto. E o que ele fez? O que ele fez com essa oportunidade que ele recebeu? Ele temou aquilo que ele recebeu. Eu quero agora voltar para a igreja, porque eu quero trazer essa mensagem bem para os nossos dias. O que nós temos feito com o Senhor? Sabe, amados, nós precisamos fazer essa pergunta. Meu Deus, o que eu tenho feito com o que o Senhor tem me dado?
O Senhor tem nos dado grandes coisas, o Senhor tem nos abençoado. Tem gente que o Senhor dá uma família abençoada e ele joga fora. Tem gente que o Senhor dá uma família maravilhosa para ele e ele acha que não está bom e quer trocar a família. E ele joga fora aquilo que Deus deu e acaba e fica sem nada. Tem gente que Deus dá um emprego maravilhoso. Não, eu não gostei muito desse, não. Vou sair porque o dinheiro não está muito bom, sabe? E às vezes ele, em vez de prosperar onde o Senhor colocou, ele joga fora e fica sem nada. A gente tem que ter cuidado com o que o Senhor nos colocou nas mãos, para que a gente venha dar o devido valor àquilo que o Senhor nos deu. Eu preciso dar o devido valor. Mas o que levou este homem a perder essa grande oportunidade de ser elogiado, de entrar para o gozo do seu Senhor? Porque também nós temos que analisar. Vamos analisar aqui a mente deste homem. Vamos tentar entender um pouquinho antes de julgar essa situação. Vamos tentar entender. Quando ele recebeu aqui, ele não planejava enterrar. Se você ler o texto, ele queria também, como os outros, multiplicar. Com certeza ele queria, sabe? Com certeza ele queria vencer. Todos nós queremos vencer, né? Quem quer vencer na vida? Quer levantar as mãos? Todos nós queremos vencer. Todos nós queremos desenvolver. Será que este homem não queria vencer? Será que este homem não queria? Ele era cego, ele já sabia que ele seria aquele homem. Será que ele não queria também que o seu Senhor voltasse e o elogiasse e dasse para ele a recompensa? Com certeza esse homem queria. Mas o que levou ele a tomar essa atitude que trouxe uma derrota terrível para a sua vida? Por isso que eu li várias vezes esse texto. O que recebeu um talento disse: Senhor, sabendo que é homem sério. Repita comigo. Sabendo que é homem severo. Eu encontro o primeiro ponto que levou esse homem a tomar esta atitude: a visão que ele tinha do seu Senhor. Sabendo que este homem, esse Senhor, representa Jesus, eu quero te perguntar neste momento: qual é a sua visão sobre Deus? Quando você pensa em Deus, como é que você, se eu fosse pedir para você descrever como é Deus na sua visão, o que você diz? Tem gente que quando pensa em Deus, pensa em um Senhor, cabelo branco, velhinho, com um chicote na mão, procurando o tempo todo nos punir. Ninguém tem essa visão de Deus, sabe? Aquele Senhor carrancudo, da roça, sabe? Aquele negócio assim, que está o tempo todo ali, com o chicote na mão. Se você vai para cá, eu vou te bater. Se você vai para cá, tem uma visão complicada acerca de Deus. A maioria das religiões tem essa visão. Se você estudar acerca de religião, você vai ver que a maioria das pessoas, principalmente no Oriente Médio, tem essa visão. E por isso que muitas mulheres morreram em nome de Deus. Por isso que muitas pessoas morreram. Por isso que há guerras em nome de Deus. E por isso que os muçulmanos continuam matando lá judeus, cristãos, em nome de Deus. Porque a visão que eles têm de Deus, e muitos cristãos, e a igreja católica matou muita gente, muitas pessoas ao longo da história, a igreja evangélica também, se vocês não sabem, estuda a história da igreja. Tem um grande teólogo chamado João Calvino, que é um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra, fundador da igreja presbiteriana, tem sua doutrina na raiz da sua teologia, que se você estudar a história de Calvino, você vai ver que ele já pendurou crente num pátio da igreja, ele colocou, tem um trem desse para poder cumprir as doutrinas. Olha você ver a cabeça do passado. Não se escandalize com isso, era falta de conhecimento. Não se escandalize com isso que eu acabei de dizer, que você pode pesquisar. A visão que ele tinha de Deus era uma visão de um Deus bravo, carrancudo, que estava o tempo todo, aleluia, procurando punir. Eu conheço muitas pessoas, conheci ao longo da minha caminhada na Bahia, em pregações no sul da Bahia, de pessoas que acham que tem que viver o tempo todo em sofrimento, que acham que crente nasceu para viver o tempo todo sofrendo na prova, porque é isso que Deus quer. Se não tiver na prova, não é crente. Este homem tinha uma visão de um Senhor severo, e por causa disso, ele ficou com medo de investir aquilo que o Senhor deu a ele, porque ele tinha medo de perder e ser punido. Qual é a tua visão sobre Deus? Às vezes a nossa visão sobre Deus determina, aleluia, o que eu vou fazer no meu ministério, como eu vou agir, como eu vou desenvolver
São Paulo no ano de 2017. E até hoje tem uma coisa que de vez em quando eu me pego sozinho pensando, que me fere a alma. Eu estive ministrando em uma determinada igreja que ela saiu da Deus e Amor. Aquele pastor ele foi da Deus e Amor, e depois ele fundou o ministério, tinha uma igreja grande. E me convidou para ministrar nessa igreja, e eu morei um tempo perto da casa dele, então acompanhei alguns passos daquela igreja, e a visão deste pastor era justamente esta visão deste homem, e por causa disso ele criava a sua família de um jeito tão terrível, que eu tive contato com uma jovem, sua filha, a gente conversando, contato assim, né, um grupo de jovens, eu acabei tendo contato com os irmãos da igreja, e um dia do nada, aquela jovem chegou até mim, eu ministrando a palavra, ela estava na casa de um outro pastor amigo meu, e ela se abriu, e contando a situação que ela passava em casa. Não podia ver uma televisão, era aquele rigor terrível quando ia para a escola, a forma de se vestir, o cabelo, aquele negócio tão, porque a visão do pastor acerca de Deus era uma visão daquele senhor que estava o tempo todo querendo bater, querendo punir, então ele não deixava ela desenvolver. Sabe qual é o resultado dessa jovem hoje? Depressão. Ela está com depressão. Eu oro sempre por ela. Aleluia, ela está com depressão. Converso sempre com um pastor amigo meu acerca desse assunto. A gente conversa sobre isso. Meu Deus, você entendeu a forma como ele criava, aquela que ele cria, né? Continua, ele está lá, que ele cria a família, levou a filha dele, mas está com depressão. Sabe, não podia fazer nada. Ela não podia desenvolver o talento. Você acha que esta jovem pode desenvolver aquilo que Deus deu para ela? Você acha que essa jovem tem como desenvolver? Não, pois ela vive na igreja por medo, e isso causou uma depressão. Eu sempre penso assim, meu Deus, que situação. Este homem enterrou o talento, porque a visão que ele tinha daquele Senhor era uma visão errada. Agora já tem pessoas que têm outra visão de Deus. A gente tem que ter cuidado com os extremos. E outra pessoa que pensa que Deus é aquele homem bancário. Eu até estava fazendo esse estudo com minha esposa, sempre faço estudo com ela, a gente estuda. Todas essa pregação que esse estudo aqui, ela já tocou antes, viu, de vocês, então ela já conhece passo a passo. Tem gente que pensa que Deus é aquele bancário, que será milionário, bilionário, que é só você ajoelhar, estará pronto a te dar dinheiro, para te dar um carro, para te dar uma casa, pronto. Só vê Deus como alguém que está pronto a te dar alguma coisa. Tem gente que tem essa visão, quando vem para a igreja, procura a igreja só para isso, só para Deus dar alguma coisa. Então é a visão do Deus bancário, Deus dono de direito, Deus dono de fazenda, Deus dono de casa, uma visão. Tem outras pessoas que têm a visão de Deus, aquele Deus, aleluia, legal. Disse, não, meu filho, fica à vontade, faça do jeito que você quer, porque eu vou te perdoar. Não importa, até irmos nesse sentido aí, muito bem, é desse jeito, a fraqueza, o corpo, a carne é fraca mesmo, e pronto, e de vez em quando o cara tropeça e reinicia de novo, sabe, e continua nesse processo. Um Deus legal, Deus, mas não é assim que nós temos que ter a visão de Deus. Nós temos que ter a visão de um Deus justo. O nosso Deus não é aquele Deus que está o tempo todo querendo nos punir, nem o Deus bancário, nem o Deus legal. É o Deus justo, o Deus que age de acordo com o que você age. Levanta-te e põe de pé, meu filho, e eu vou falar contigo. Essa é a direção, aleluia, siga essa direção. Toma aqui os talentos, multiplique, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer sim nessa caminhada, mas faça a sua parte, que assim eu vou te ajudar. Deus, ele é um Deus que não é o Deus que está o tempo todo querendo punir, não é o Deus bancário que o tempo todo ele vai me dar. Tem momento que ele vai dizer, não, eu não vou te dar, calma aí, isso aí não é para você, isso é para o outro irmão, filho, seu irmão titular, não é para você, o seu negócio é esse aqui, pronto, mas faça isso aqui, receba isso aqui que você vai ser abençoado. Deus também não é aquele Deus que peca, que eu estou aí pronto o tempo todo para te ajudar e tal, aquela coisa. Não é assim. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de retidão, Deus é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo ele é fogo consumidor. É só você conciliar essas duas coisas. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é o amor, mas ele é
fogo consumidor. É só você entender isso. E a Bíblia diz: maldito o homem que cai nas mãos do Deus vivo. Então é só você dosar as duas coisas. Mas aquele homem, a visão dele era apenas do Deus que estava pronto a tudo. E isso causou nele o quê? Medo. O medo, amados. O medo, Deus permitiu que nós tivéssemos esse tipo de sentimento chamado medo, aleluia, Jesus, como um meio de proteção. Todos nós devemos ter um pouco de medo. Você imagine, você chega na África e está um leão bravo, você não tem medo, se o cara corajoso, pula na frente do leão, o que vai acontecer? Já perdeu a vida, automaticamente. Então o medo, ele serve como meio de proteção, mas ele também pode servir como meio de destruição. Tem pessoas que têm medo de tudo. Tem pessoas que têm vontade de ser empresário, mas tem medo de quebrar. Tem pessoas que têm vontade de ter uma família abençoada, mas tem medo de não dar. Tem pessoas que têm vontade de pastorear, tem um dom, tem um chamado, mas tem medo. Temos que ter cuidado com isso. Tem pessoas que estão até com depressão por causa do medo. Sabe? Às vezes o medo nos impede de desenvolver aquilo que Deus nos deu. E o Senhor diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: Deus não nos deu o espírito do medo, do temor. Esse medo que ele está falando aqui é um medo exacerbado, um medo além. Nós temos que ter o medo da proteção. Está um carro passando com alta velocidade, eu tenho que ter o medo de não passar na frente do carro. O medo me limita a não pôr minha vida em risco, mas eu não posso deixar que o medo me impeça de crescer, desenvolver. Eu não posso deixar que o medo, aleluia, ele esteja além do normal, porque Deus não deu ao crente esse tipo de medo, mas Deus deu a ele um espírito de coragem, espírito de vencedor, aleluia. Aquele homem tinha que tomar posse do que o Senhor deu a ele e investir, aleluia, para que ele pudesse crescer, desenvolver e entrar no gozo. Aleluia. Não tenha medo, que Deus pôs nas tuas mãos, Ele pôs para que você possa crescer. E eu estou falando isso em modo geral, não é só na igreja. Se Deus te colocou em uma faculdade, Ele vai te prosperar. Não tenha medo, estude. Se Deus te colocou numa empresa, não tenha medo. Chega ali e desenvolva. Se desenvolva aonde você estiver, na vida, na família. Se desenvolva. Não tenha medo, aleluia. Agora saiba de uma coisa, que você vai sempre precisar da orientação de Deus. Aquele homem enterrou, aleluia, por causa do medo, aleluia, Jesus. Como é que eu posso saber que ele tinha essa visão? Olha para vocês verem, eu quero que vocês interpretem esse texto desta maneira, porque essa é a maneira correta de interpretar essa fala dele aqui, ó. Essa fala dele aqui, ó. Veja bem. O Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste. Que ceifa, como é que é? Esse Senhor ceifa onde não semeaste. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu morei muito tempo na zona rural. Meu avô já plantou muitas roças de feijão, de milho. Tinha uns vizinhos do lado que faziam a mesma coisa. Aí chamava ele cultura familiar. Meu pai trabalha com isso até hoje. Agora imagine uma roça. O cara plantou. E aí meu avô chegasse ali: eu sou um cara muito forte, muito tal. Eu sei para onde eu não semei. Deixa eu ir ali colher na roça do vizinho. Como é que é chamado isso, meu irmão? Roubo. Você acha que Jesus faz um trem desse que esse homem declarou? O sim, saber que é homem que não sei para onde não semeaste. Tem lógica um trem desse? Não tem não. Isso aqui, esta visão, era a visão que este homem tinha do seu Senhor. Deus não sei para onde ele não semeou, aleluia. Ele só sei para onde ele semeou, aleluia, Jesus. Este homem tinha uma visão totalmente errada. Aí é onde eu volto novamente no segundo ponto. Precisamos saber a visão que nós temos de Deus. Ele tinha uma visão errada. Ele tinha uma visão que o seu Senhor era tão bravo, era tão terrível, que saía semeando na roça dos outros, saía semeando, ceifando, na verdade, na roça dos outros, que saía catando, juntando, aonde ele não espalhaste. Não é a visão do nosso Deus. Então você tem que interpretar isso aqui. Se é uma parábola, tem que saber interpretar isso aqui. Esta era a visão daquele homem. Não significa que o nosso Deus é assim. Nosso Deus, ele planta para
depois ele colheu. Então ele plantou na tua vida. Aleluia. Ele não vai exigir que você dê a ele o que ele não te deu. Ele não vai exigir que você venha aqui e pregue, ou que você faça tal coisa lá, assim, antes ele não ter te dado habilidade, capacidade, dom. Antes ele te dá. Aleluia. Ele coloca na tua vida. Ele acredita em você. Ele te dá capacidade, ele te fortalece. Aí depois ele exige: agora eu venho colher aquilo que eu te dei. Primeiro o Senhor te dá. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, outro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, para nós já estamos quase encerrando, aleluia, Jesus, é que aquele homem, ele tinha essa visão, enterrou o seu talento, perdeu-se a oportunidade, e por causa dessa visão que ele tinha, ele não deu valor àquilo que ele tinha na mão, ele não soube o valor do que ele tinha na mão. Nós precisamos sempre estar atentos, amados, porque o que Deus coloca nas nossas mãos tem valor. Ainda que para muitos não é sem valor, tal, é pequeno, é pouco. Não, o que você tem, pode ter certeza que tem valor. Aleluia, Jesus. E às vezes nós não damos tanto valor àquilo que o Senhor pôs nas nossas mãos. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós não multiplicamos, presta atenção nisso aqui, aquilo que o Senhor nos dá, o Senhor toma de nós e dá para outro. O que ele fez? O que foi que aconteceu aqui? Retira deste homem, está aqui, o talento, o único talento que ele tem, único, e dê para quem? Dê para o que tem mais, o que tem 10. Quando o Senhor, quando nós não multiplicamos, isso aqui é muito sério, eu preciso me atentar, vocês precisam se atentar sobre isso aí. Eu estou falando, para que vocês entendam, eu estou falando em algo que Deus te deu de maneira geral. Só você que sabe que Deus te deu, que Deus pôs na tua vida. Por isso não tem como eu especificar o que Deus te deu. Mas tenho certeza que todos vocês aqui têm talentos para ser multiplicado na presença do Senhor. E aprende uma coisa aqui nesta manhã: quando eu não multiplico, quando eu não faço prosperar, aleluia, aquilo que Deus me deu, sabe o que ele faz? Ele vem, tira de mim, arranca e dá outro. Existe um texto muito interessante lá no livro de Reis, aqui não me lembro agora se é no primeiro ou segundo Reis, aonde Elias, profeta do Senhor, qual é o talento dele? Ser profeta, pregar, falar, ministrar, dizer a Israel que eles precisavam voltar-se para o caminho correto. O talento de Elias era ministrar, era profetizar. Esse é o talento de Elias, e foi dado a ele esse talento. Chegando a determinado dia, depois que Elias ora e poderosamente Deus derrama fogo dos céus, consome o holocausto todinho que ele havia feito. Deus prova diante de 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azé, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, ou seja, que eram os deuses daquela época, ou seja, 850 profetas e toda a nação de Israel diante dele. Elias desafia, e ali o Deus derrama fogo dos céus, consome o holocausto. Elias tem um poder extraordinário de Deus. Depois de tudo isso aí, olha que dom maravilhoso, olha que talento maravilhoso. Um homem que orou e ficou sem chover 3 anos e meio. Depois de todos esses milagres, de tudo isso aí, o que Elias faz? Elias foge de uma mulher chamada Jezebel, mulher de Acabe. Ele se esconde em uma caverna em depressão, por medo. Medo pode levar a depressão, por medo. Sabe o que Elias ora ao Senhor? Ele pedir força, dizer: Deus, eu estou aqui, o Senhor é um Deus poderoso, tá? Vou multiplicar tudo que o Senhor deu, vou pregar ainda mais, vou falar ainda mais. Sabe o que Elias fez? Deus, não, agora não, não mata. Não, porque só eu sobrei mesmo aqui. Só eu que fiquei. Morreu todo mundo, só eu que estou aqui. Agora Deus chega para ele e fala: rapaz, não dá, deixa eu te falar um negócio. Não é bem assim, não. Meu Deus, faz esse texto maravilhoso. Eu tenho 7.000 homens guardados que não se dobrou os seus joelhos diante de Baal. Não só é você, não, Elias. Eu estou te dando a oportunidade de você ser profeta. Aleluia, Jesus. Eu estou te dando a oportunidade. Então não tem esse negócio de que se eu não fazer, se eu não querer, Deus não tem ninguém. Deus tem sim. Então cuide do que Deus te deu, para que Ele não tome de você. Elias achou que só tinha ele de profeta. Não, amados. Se o pastor Leandro não
não pregar, não multiplicar, o que vai acontecer? A igreja vai ficar sem pregador? Não, vai não. Quem falou que a igreja vai ser pregador? De repente Deus levanta os pequeninos e tem 10, 20 pregadores aqui. Ah, o pastor Leandro não quer não sabe? Porque ele acha que não tem mais ninguém, então ele vai agora ficar de calundu e não vai multiplicar isso aí não vai procurar trabalhar para o Senhor não. O que vai acontecer? Tudo bem, você não quer, vem cá, me dá esse seu talento aqui, porque a obra não pode parar, eu vou colocar nas mãos de outra pessoa. Ei, amados, não deixe que isso aconteça com você. Multiplique o que Deus te deu, trabalhe para o Senhor, cresça, desenvolva na presença do Senhor o seu talento. Aleluia, Jesus. Lembra, já estou finalizando, vocês lembram de, aleluia, Jesus, de Saul? Estuda uma hora a história de Saul e você vai ver quem era Saul e sua família pobre lá em Israel, família simples. E de repente aquele homem que sai, aquele jovem alto, que sai para procurar a jumenta do pai, encontra ali o profeta, e levantado dele, uma oportunidade que o Senhor deu para ele, talento que o Senhor deu a ele. O que ele faz? No decorrer da história, o Senhor dá uma ordem para ele. Agora eu quero que você vai cumprir uma ordem terrível, bem na verdade, não é fácil. Se fosse trazer por dia de hoje, seria chamado de genocídio, mas eu quero que você vá lá, mata todo mundo, mata animal, mata todo mundo daquele país, porque está acabando com o meu povo. Eu quero que você vá lá. O que ele fez? Ele não cumpriu. Ele não obedeceu. Nós temos que ter cuidado com isso aqui. Ele não obedeceu, e por não obedecer foi tirado dele o reinado e foi dado para Davi. A igreja, você como igreja do Senhor, você precisa ter cuidado e cuidar muito bem do que Deus pôs na tua mãos. Quantos pastores, quantos pastores têm igrejas? Tinha igrejas e hoje estão aí porque não permaneceu e multiplicou o dom que Deus deu. Eu me lembro que em 2017 eu fui em São Paulo, 2018 eu fui em Goiânia. Em 2018 eu encontrei um pastor, um Senhor, um homem de Deus pregando a palavra, e eu fiz um culto na casa dele. Tem mais ou menos 3 meses dele jogou fora o seu talento, sabe? Família totalmente destruída. E eu fiquei tão triste, porque eu fui fazer um culto na casa dele, a filha dele me convidou, fui eu, umas irmãs, e quando ele entra aquele homem meio, eu falei: meu Senhor, o talento foi enterrado, jogado fora, mas a obra não parou, aleluia, a obra não parou, mas ele perdeu a oportunidade. Então, por isso que o tema dessa mensagem é oportunidade perdida. Não perca as oportunidades que o Senhor te deu. E o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem, ele foi lançado fora da presença do seu Senhor. Aquele homem, aleluia, ele foi lançado nas trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dente. Todos aqueles que rejeitam a graça do Senhor, rejeitam o talento da graça do Senhor, é lançado fora da presença do Senhor. Então, igreja, cresça. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para os seus projetos, aleluia, em todas as áreas da sua vida. Deus não quer que o crente fique cabisbaixo. Deus não quer que você seja perdedor, mas que você seja vencedor, que você seja aquele crente fiel, aleluia, que está sempre pronto, corajoso para dizer como o profeta Isaías, quando o Senhor diz: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? O profeta Isaías levanta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto para sofrer, meu Senhor, pela tua palavra. Aleluia, Jesus. Ele pagou um alto preço, foi cerrado ao meio, glória a Deus, mas ele não desistiu e não enterrou o seu talento. Não desista, porque Deus tem o melhor para você. Se coloca em pé nesta manhã, glória a Deus. Vamos estar orando, porque já está na hora da Santa Ceia. E assim a gente finaliza essa parábola, e domingo, passando nesse ou outro, a gente vai para a parábola das 10 virgens. Aleluia, vai estudando essa parábola muito linda, uma completa a outra aí, viu, gente? Aleluia, Jesus. Pai Santo, nós te louvamos pelas oportunidades. Esta manhã é uma oportunidade de te louvar, Senhor. Hoje o Senhor dá a cada um de nós a oportunidade de te adorar, a oportunidade de dizer que o Senhor é santo. Muitos, Pai, não vão, meu Deus, usar essa oportunidade de maneira correta, mas vão estar nas suas vidas pensando lá fora, ou pensando em problemas, mas outros vão te louvar, Senhor, vão te adorar. Mas eu oro
Santo, para te adorar neste momento de Santa Ceia, para te louvar pela oportunidade de chegar. Meu Deus, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por esses irmãos, muito obrigado pelos pastores, pela pastora, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Ajuda a tua igreja a crescer, a desenvolver, Senhor, a usar os dons, os talentos que foram distribuídos, Senhor, a tua igreja. Tira o medo de nós, Pai, a fragilidade. Às vezes, Pai, o medo nos impede de crescer, de desenvolver. Às vezes nós achamos que não temos capacidade para multiplicar, mas a capacidade vem do Senhor. Todos nós somos capazes porque o nosso Deus é capaz. Todos nós somos capazes porque o Senhor está conosco. Nós somos capazes de vencer na vida financeira, nós somos capazes de vencer na vida espiritual, nós somos capazes de vencer em todas as áreas da nossa vida. Na nossa área ministerial nós somos capazes, porque o nosso Deus é capaz de estar conosco. Então abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, amém.